aqui ao vivo no estúdio, na entrevista para a manhã de hoje, no Costa Oeste News e também no portal de notícias costaoestenews.com e no Facebook Rede Costa Oeste de Comunicação, está a coordenadora do CREAS de Medianeira, Marielle Nerves. Nós vamos falar um pouco sobre a campanha de valorização ao idoso. No Estado, a campanha de valorização da pessoa idosa, experiência que faz diferença, é grande aliada, aliás, a experiência, né, é a grande aliada para se encontrar soluções para as questões do cotidiano. Como a gente costuma dizer, né, a experiência quem tem mais idade ajuda a gente a resolver os nossos problemas, né? Aliás, esta é a mensagem que a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, passa com esta campanha de valorização de pessoas com mais de 60 anos. A campanha tem como propósito valorizar esta fase da vida e mostrar que as pessoas idosas ainda podem contribuir muito mais na sociedade e na vida das pessoas que os cercam. E podem mesmo, né, Marielle? Bom dia, obrigado por ter vindo para a entrevista. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. E aqui em Medianeira, né, então, em função da campanha de valorização da pessoa idosa, a campanha ela vem com o tema, né, de eu vejo você, eu me importo, envelhecer com dignidade é um direito. Né? Então, essa campanha de valorização da pessoa idosa aqui em Medianeira, ela foi instituída pelo Conselho Municipal do Direito do Idoso lá no ano de 2018. Então, naquela época, os membros já começaram a se articular para desenvolver campanhas e ações, né, para estimular, então, essa questão da valorização da pessoa idosa. Então, a pessoa idosa é um público atendido pela assistência social como um todo, né? E o objetivo principal da campanha é combater a invisibilidade da pessoa idosa, né? Seja dentro da família, seja na sociedade, porque eles estão também sujeitos de direitos. E com um detalhe interessante, tem muita gente ainda que está se envolvendo com trabalho, são pessoas que ajudam no sustento da família, mesmo já aposentados e já nessa faixa etária, né, Marielle? Sim, muitos idosos têm uma participação importante dentro da família, né? Embora não apenas essas, né? A gente vê também que muitas vezes os idosos estão colocados apenas nessa posição, ali nessa questão de aposentadoria, da ajuda financeira, que não deve ser o objetivo. Né? A gente precisa sempre lembrar que essa pessoa ela tem uma história de vida que precisa ser considerada, né? Tem muita coisa para ensinar também a esses familiares e a sociedade como um todo, e precisam ser vistos, então, em sua totalidade. Né? É por isso que tem que ser valorizado bastante, né? E o que se programou para a Medianeira? Então, essa semana a gente vai iniciar então com essa entrevista que estou fazendo aqui hoje, né, para que a gente possa conscientizar e levar a informação de que existe, né, essa campanha aqui em Medianeira também, né? E amanhã, né, o pessoal do CREAS, né, os técnicos do CREAS e representantes do Conselho Municipal do Direito do Idoso vão estar na praça, né, fazendo então a entrega de folder, né? Nesse folder ele tem algumas explicações, né, sobre os direitos da pessoa idosa, sobre a questão de acolhimento, sobre orientações gerais para famílias, né? Então, para fazer um pouco também essa divulgação, né, de quais são esses direitos, porque muitas pessoas não conhecem, né? A gente não é ensinado sobre nossos direitos de uma forma geral. Então, é sempre importante fazer essas campanhas, né? E também, durante a semana, a gente vai rodar um vídeo nas mídias sociais da Prefeitura com algumas frases, né, de incentivo à valorização, de lembrança, né, em questão da pessoa idosa, para que a gente possa, então, estar atingindo um público um pouco mais amplo, né? E também, se a pessoa tiver dúvida, né, que a gente possa estar esclarecendo em algum momento. Enquanto você falava, eu pensei aqui, o idoso ele merece toda essa atenção, né? Sair dessa invisibilidade, como se fala, e existem todos os cuidados especiais, porque não é só o CREAS, por exemplo, que está envolvido, a Secretaria de Saúde tem um trabalho nessa área também, né? Sim, a rede como um todo, né? Quando a gente fala rede, a gente fala do social, a gente fala da saúde, a gente fala de outras organizações, né? Até esportes, né? Isso, a gente está articulado. Então, assim, qualquer pessoa observando situações de violação de direito, né, precisa entrar em contato. Acho que é uma questão humana mesmo, né? E entrar em contato com os órgãos responsáveis, né, procurar informações, não necessariamente apenas em casos graves, né, mas observando alguma situação que você acha que é estranho, que não é muito legal aquilo está acontecendo, então buscar informações, né, narrar a situação, buscar ajuda, talvez passar um endereço, a gente realiza visitas, né, e o que a gente observa muito atualmente é que
tem crescido muito o pedido por vaga no lar dos idosos em relação, né, à pessoa idosa. Mas não é bem assim, né? Isso, então tem todo um protocolo também, né, e então o objetivo também é esse, né, da campanha, é fortalecer, né, esses vínculos familiares e sociais para que o objetivo principal não seja apenas, então, assim, o idoso apresentou um problema de saúde, né, que a gente sabe que é muito mais frequente, então a família já quer solicitar uma vaga no lar devido ao número de cuidados que a gente sabe que necessita. Então, sim, a gente compreende que família, filhos, netos têm os seus compromissos, né, mas esse idoso ele precisa ser assistido. A gente sabe que isso também causa ali uma mudança na rotina familiar, mas a família precisa fazer algumas tentativas, algumas organizações, né, e em último momento, né, o acolhimento ele é de longa permanência, como a gente diz, ele precisa ser o último objetivo a ser atingido. Né? Então, antes disso, a gente precisa fazer tentativas. E a gente tem observado, principalmente agora, aí, depois desse período de pandemia mais grave que a gente passou, que os pedidos subiram bastante. É uma coisa que impressiona, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Eles trabalharam até agora para que a família se fortalecesse, né? Justamente. E o Lar dos Idosos, ele tem as vagas do município, mas preferencialmente, né, para quem já não tem mais familiares disponível para cuidar ou não constituiu família, enfim, né, ou casos muito graves, onde os acolhimentos são realizados, né, em casos de violências muito graves, até que a família possa se organizar. Então, a gente precisa sempre deixar isso bem claro, né? Porque a pessoa idosa, ela é um sujeito de direito, assim como todos nós, né? E precisa desse carinho, dessa atenção, de cuidado, né? E o CREAS atende casos de violência também contra idosos? Sim, né? O E público... passamos por isso em Medianeira também? Sim, o público, né, da pessoa idosa também está aí nos atendimentos prioritários do CREAS, né? Então, assim, as pessoas procuram, né, o CREAS, o CRAS, né, os equipamentos da assistência e realizam denúncias, vamos dizer assim, né? Olha, naquela casa, do lado da casa tal, acontece tal coisa, final de semana. E a gente vai sempre fazer uma visita, né? A gente vai conversar com esse idoso que pode estar sendo, né, a vítima do tipo de violação, né? Mas sim, tem casos de violência física, de violência psicológica, patrimonial, financeira. Então, assim, como tudo no Brasil, também tudo acontece aqui, né? É o que a gente sempre fala. A gente sempre escuta notícias na TV a nível de Brasil, mas a gente não pode esquecer que tem aqui também. Não somos uma ilha, né? Isso. Então, assim, tanto o CREAS quanto o CRAS, né, faz essa visita inicial, a gente depois faz os encaminhamentos, chama a família para receber orientação, para que eles possam também ter a oportunidade de se reorganizar. Né? Alguns casos são, sim, violações graves, outros são violações que a gente fala mais média, porém, precisam de orientação. Né? Muitas vezes a família consegue, sim, se organizar e de tempos em tempos, né, eles vão comparecendo ao CREAS novamente, seja para orientação jurídica, que é feito pela doutora Estela, seja para orientação técnica, né, por psicólogo, assistente social, né, para que a gente possa, então, estar buscando o fortalecimento desse vínculo familiar, né, e assistir a pessoa idosa dentro de todos os seus direitos. E o melhor local é o seio familiar para que essa pessoa possa ter uma boa condição de vida, né? Sim, né, para todas as fases da vida, né, o ambiente familiar ele é muito importante para o nosso desenvolvimento e posterior também para que a gente permaneça de uma forma tranquila. Né? Então, o objetivo principal é manter a pessoa dentro do seu seio familiar. Bom, vai ser uma semana especial essa, então. Sim, é uma semana em que a gente tem uma dedicação especial a esse público, né? A gente tem muitas semanas, a gente vinha falando antes, né? Sempre tem uma semana, né, em razão de alguma coisa. Ou mas uma cor diferente para o mês, né? Cor, uma campanha, um público, né? Mas é importante, né, a gente fazer essa conscientização, né? Porque, de fato, a gente observa que hoje em dia as pessoas, eles têm um afastamento, né? Por conta, a gente vinha falando de WhatsApp, Instagram, tudo que acontece, a gente não tem mais o tempo de sentar, de conversar, de escutar, né? E é isso que a pessoa idosa em si também gosta de fazer. Conversar, contar suas histórias de vida, contar sobre o seu tempo, né? E traz muito aprendizado quando a gente para refletir sobre o que é falado pela pessoa idosa, né? Mas hoje em dia as pessoas não têm mais esse hábito, né? Então, para a gente retomar isso também, né? De dar atenção, de dar carinho, de dar um tempo e sentar e conversar, né, com a pessoa idosa é extremamente importante. Aliás, quem vive no celular ontem deve ter aproveitado, pelo menos à tarde, para conversar com o vovô, com a vovó, com o pai, a mãe, enfim, né? Filhos e filhas, né? Justamente, como isso é Foi terrível importante, ontem. né? A gente tomou um susto aí, né? E, enfim, acho que a vida continua acontecendo, é uma prova de que a gente sobrevive sem, apesar de ser mais difícil, né? Mas o contato humano e próximo, ele é muito importante, né? Independente da fase de vida, mas especialmente, né, com a pessoa idosa. Ok, muito obrigado pela entrevista, Marielle.